Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Louvor abençoado. Amém. Cantamos a palavra essa manhã. Cantar a palavra é importante. Amém? Porque ela traz convicção para o teu coração. Ela traz convicção para o nosso coração. Tem muitas músicas bonitas, abençoadas, muitas músicas com uma melodia fantástica, vozes maravilhosas, mas que colocam às vezes o cristão lá atrás daquilo que Deus já fez. E essa manhã não, nós cantamos o que Deus já fez e o que estamos desfrutando através do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia, amém? E isso é muito importante, porque nós não podemos, irmãos, debaixo de uma dispensação dessa, debaixo de uma palavra dessa, debaixo de tudo aquilo que já foi feito por Cristo na cruz, vivermos no passado. Nós estamos vivendo o presente e o futuro, amém? Nós estamos vivendo, irmãos, o melhor tempo de todas as épocas. É a graça de Deus. E só sabe quem é graça, quem um dia precisou dela. Aleluia. Eu não sei se você precisou da graça de Deus, se você já era bom demais, mas eu não era. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Amém? O véu foi rasgado. E hoje nós estamos no Santo dos Santos, chamando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Pai, de Abba Pai, Paizinho querido. Amém? Uma posição foi restaurada, uma posição foi nos dada novamente. Houve um resgate, houve um pagamento, houve uma redenção. Aleluia. Glórias a Deus. Vou segurar um pouco, senão eu vou terminar pregando ao invés de ensinar. Amém? Estamos falando sobre a autoridade do crente. Graças a Deus, nós temos recebido uma boa palavra aqui. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Quero dar os parabéns a todas as mães que estão presentes nesse lugar. As chuvas de bênção já começaram a cair. Aleluia! Glória a Deus. Então, parabéns você, mamãe. Sucesso para você. Seja crente. Amém? Seja cheia da palavra. Influencie as nações, o povo, quem está perto de você, seus filhos. Você é uma influenciadora. Amém? A mulher sábia edifica a sua casa. Glória a Deus. Então, parabéns pelo seu dia. Vamos continuar falando sobre a autoridade do crente. A aula passada, vocês estão ouvindo bem? A aula passada nós falamos sobre definições, o que é autoridade, como o homem entregou essa autoridade ao diabo, o plano de Deus para a reconquista da autoridade e a autoridade restaurada à humanidade. Amém? Diga, a autoridade foi restaurada à humanidade. Aleluia. Hoje, dia 12/5, o dia que o Senhor preparou para nós, um dia de milagres, um dia de bênçãos, um dia de restauração, um dia de provisão, um dia de cura. Aleluia. Um dia de sucesso ministerial, um dia de portas abertas, um dia de suprimento, de provisão, aleluia, de milagres extraordinários. Nós vamos falar sobre a igreja e a autoridade que foi dada à igreja. Amém? Vamos falar também sobre a manifestação do poder do nome através da igreja e a fé que nós precisamos ter no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Gostaria que você abrisse, por favor, em Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos ver alguns conceitos, algumas posições que Paulo nos coloca no livro de Efésios. Paulo foi um dos apóstolos fundacionais ou fundamentais para o Novo Testamento. Ele fundou, amém? Quantos leem a carta de Paulo, as cartas de Paulo?
Nós precisamos ler as cartas de Paulo. Entre Gênesis e Apocalipse nós temos coisas maravilhosas, mas a nossa época nós vamos nos situar espiritualmente lendo as cartas de Paulo, principalmente. Amém, irmãos? Então Paulo, ele teve uma revelação com Cristo. Nós vemos 4 tipos de apóstolo no Novo Testamento. O primeiro apóstolo foi Jesus. Segundo, foram os apóstolos do Cordeiro. Terceiro, essa classe que o apóstolo Paulo se encontra, são os apóstolos fundacionais, fundaram o Novo Testamento, né? E a quarta classe, que são os apóstolos de hoje. Paulo, ele teve uma revelação, aprendeu face a face com Cristo sobre a autoridade, e é por isso que ele escreveu esse livro. Se você ler os primeiros 3 capítulos de Efésios, você vai perceber que fala sobre sua posição em Cristo, aquilo que você já é, não vai ser, aquilo que você é em essência espiritualmente, e qual a posição que você se coloca hoje. Amém? Somos a igreja de Cristo, somos a igreja triunfante. Nós não somos a igreja mendigante, nem a igreja pobre, nem a igreja cega, nem a igreja nua. Nós somos a igreja triunfante de Cristo aqui na terra. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, toda essa ministração, antes de nós lermos aqui, é baseada nesse livro, A Autoridade do Crente. Amém? E esse aqui eu tenho há uns 15 anos. Já li, reli, li de novo, li novamente, reli de novo, li novamente. E pela graça de Deus, o pastor Eliseu me chamou para dar essa matéria, e eu li mais uma vez. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém, irmãos? Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Tem 2 mães aqui abençoadas que já pegaram o mistério, já revelaram o mistério. Ele não vai nos abençoar. Sua Bíblia diz aí que ele já nos... Então, se ele já nos abençoou, irmãos, você é abençoado, eu sou abençoado, nós somos abençoados. Amém? Você não é mais maldito, você não é mais vermezinho de Jacó, você não é mais a coisinha feia de Satanás, você não é mais a marionete do cão. Você agora é filho de Deus, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Você vai sair daqui hoje, como nós dizemos no Nordeste, dê licença, com peito de pombo, porque você vai saber quem você é, se não sabe ainda. Amém? E essa sabedoria e essa revelação deve ser diária, constante, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. A nossa alma, ela precisa estar sendo renovada todos os dias sobre essas verdades. Nós devemos acordar de manhã e dizermos: eu já sou abençoado, eu já fui abençoado, eu sou próspero. Mas a alma não nascida de novo, ela vai dizer: mas a sua conta está no vermelho. Mas o seu espírito recriado vai dizer: eu declaro em nome de Jesus que a minha conta está no azul. A nossa alma não renovada muitas vezes vai dizer: está aquela doença que vinha de vovó, de vovô, do tátaro, está começando a querer me pegar. Mas o seu espírito recriado vai dizer: não, pelas feridas de Jesus eu sou curado. E nós passamos a confessar essa palavra. Amém? Somos um espírito. Diga: eu sou um espírito. Tenho uma alma e habito em um corpo. Com o espírito você entra em contato com o reino espiritual. Com a alma nós entramos em contato com o reino natural, com os jornais, com as revistas, com as notícias. E com o corpo, irmãos, nós nos locomovemos. O corpo é o templo e santuário do Espírito Santo. Se nós somos o Espírito, precisamos dar prioridade às coisas espirituais. Eu vou andar como um zumbi agora porque eu sou um Espírito. Não, nós vamos dar prioridade às coisas espirituais, porque se não dermos, nós seremos crentes nascidos de novo, andando de forma natural.
E andar de forma natural não agrada a Deus. Andar de forma espiritual é que agrada a Deus. E andando de forma espiritual, nós vamos expressar a autoridade que nos foi delegada. Aleluia. Diga: eu sou um delegado, não da Polícia Federal, não da Polícia Civil, mas do Reino Celestial. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 1, nós vamos ler agora a partir do verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo: espírito de sabedoria e de revelação. O irmão Reagan começou a fazer essa oração da seguinte forma. Nós vamos continuar alguns versículos, vamos ler até o versículo 23. E quando o irmão Reagan começou a orar dessa forma, com poucos meses, ele começou a enxergar coisas na Bíblia que ele nunca havia enxergado em 12 anos de ministério. Diga comigo: 12 anos. 12 anos não são 12 dias, irmãos. E ele chegou próximo à esposa dele e disse: eu estava pregando errado, eu estava com a minha teologia pelo avesso, eu não tinha enxergado nada ainda das Escrituras. 12 anos de ministério. E em ministério, irmão, itinerante, ministério intensivo. Amém? E ele fazendo essa oração da forma que eu vou fazer agora, em poucos meses, ele começou a perceber e a receber espírito de sabedoria e de revelação. Foi quando ele se levanta em Deus e começa de fato a fazer aquilo que era chamado, como eu e você somos, em destruirmos as obras do diabo. Aleluia. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os meus olhos do entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança da minha vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança, da minha herança nos santos. Amém? Você troca o sua por minha. Você se coloca dentro desse texto. Você mergulha. Você agora é o personagem principal desses textos aqui. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre mim, para que eu creia segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, versículo 20, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Diga: Jesus está assentado à direita de Deus nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22. E sujeitou algumas coisas debaixo de seus pés. Presta atenção no que você está lendo aí. Todas as coisas foram sujeitas abaixo dos pés de Jesus. E constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que é o seu... Ele está ficando doido, o pregador? Tá não, irmãos? Está renovando a mente pela palavra. Você está persuadindo a sua alma de que o que está escrito nessa palavra é verdade. Você está tomando a sua posição de autoridade naquilo que você é em Cristo. Aleluia. E você lê de novo, que é o seu corpo, a plenitude. E o que é plenitude? Está cheio. E Deus começa a trazer palavras para a gente, e revelação, e espírito de sabedoria e de revelação.
Chega uma hora que você bota a Bíblia assim, em cima da mesa e diz: eu estava com algum problema. Realmente eu não estava entendendo o que Deus estava me dizendo na palavra. Realmente eu estou muito aquém daquilo que eu já sou. Eu não estou usando aquilo que foi me dado. Eu estou sendo negligente. Ora, irmãos, a pior coisa, uma das piores coisas que nós vemos na rua, é um policial que vai prender um bandido e diz: por favor, coloque as suas mãos para trás e coloque a algema em você mesmo. Você já viu um policial chegando, um policial mesmo, chegando para um bandido? Ele já chega mostrando quem ele é. Coloca a mão na cabeça, deite no chão, coloca logo o pé em cima, mão para trás, algema, levanta e bota lá na viatura e leva. Você já viu um bombeiro apagando um incêndio? Será que eu vou apagar aquele incêndio? Deixa eu ver, o tipo de fogo é A ou B, e o fogo lá, e as pessoas do lado: vamos, está pegando fogo, está acabando com tudo. E o bombeiro lá olhando, não é? Já pensou, pastor Sandro? Pastor Sandro ia dar uns 15 dias de cadeia, um bombeiro desse aí. Estava lá olhando o fogo, pegando fogo, pegando fogo. Não, irmãos, há uma negligência. Uma autoridade policial, ela está revestida pelo Estado. Ela está debaixo de uma jurisdição. Amém? Ela está debaixo de uma jurisdição. Ela está debaixo de uma autoridade. Ela está delegada a fazer aquele serviço ali. Então não pode chegar de qualquer jeito. Nós temos que chegar como nós somos, em essência. Nós temos que entrar nos territórios como nós já somos. Tudo aquilo que pisar a planta do vosso pé será vosso. Nós temos que tomar a autoridade que Satanás está prendendo sobre algumas áreas da nossa vida. Diga: tomar. Precisamos tomar, irmãos. Quando o policial vai atrás de um ladrão, ele vai tomar o que foi roubado. Diga: quando um policial vai atrás de um ladrão, ele vai tomar o que foi roubado. O que foi roubado na sua vida? O que foi roubado na nossa vida, irmãos? E nós vamos ficar só olhando? Nós vamos ficar só brincando? Nós vamos ficar só achando lindo? Não, irmãos. Nós precisamos exercer autoridade. Nós precisamos resgatar aquilo que já é nosso. Não vai ser, já é. Diga: não vai ser, já é. Ele sujeitou, Deus sujeitou através de Cristo todas as coisas, irmãos. E Deus delegou, deu a jurisdição a Cristo de reinar sobre essa terra, como cabeça da igreja. É por isso que Deus, através de Cristo, enviou Jesus, e Ele se fez homem para sentir o que eu e você sentíamos, para passar algumas condições climáticas que nós passamos, para passar algumas tentações que nós passamos, para passar algumas provações que nós passamos, mas passamos, passar e não ficar, irmãos. Então não é a campanha dos 7 morcegos banguelos nas 7 sexta-feiras que vai te tirar de alguns problemas de saúde, ou de falta de dinheiro, ou de falta de alguma coisa. É a autoridade do nome de Jesus em operação, através da sua vida. É você que tem que usar o que foi delegado para você. É nós, irmãos, tomarmos a posição em Cristo. Mas como? Através do Espírito de sabedoria e de revelação. Infelizmente, muitos da igreja pensam que apenas os ministros que estão aqui têm essa autoridade. Infelizmente, muitos de nós ficam dependentes de alguns homens durante toda a vida espiritual. Mas não, irmãos, a dependência é no começo. Depois que você aprende a palavra, você é responsável pela sua vida. Depois que nós aprendemos a palavra, depois que nós sabemos quem somos, depois que nós sabemos onde nós estamos hoje, assentados com Cristo, nós somos responsáveis pela nossa vida.
é individual. Você vai prestar conta a Deus. E essa vida de autoridade em manifestação, e essa vida de autoridade em prática, vai transparecer frutos, de modo que todos vejam que você é diferente, que você não é desse planeta apenas, que você tem como alguns dizem, na igreja nós dizemos unção, mas aqueles que não são crentes, eles dizem, você tem um mantra diferente, você tem alguma coisa, um brilho diferente, você chega, as coisas se resolvem rápido, uma habilidade diferente. Irmãos, não é nada nosso, é a autoridade de Deus que foi delegada sobre o seu corpo, que é a igreja, que está fazendo a diferença. É por isso que nós chegamos em uma empresa, as coisas mudam. Nós chegamos em uma escola, as coisas mudam. Nós chegamos no nosso trabalho, as coisas mudam. Você é um profissional diferente. Você é um profissional que tem uma luz diferente. É diferente, irmãos, porque tem uma presença dentro de nós, uma unção, um chamado. Aleluia, glória a Deus. Dentro de nós, irmãos, tem um reino para ser manifesto. Somos representantes do reino celestial. Teve uma pessoa que chegou no meu trabalho essa semana e disse: e aí, delegado, tudo bom? Tudo bem, o que é que o senhor manda? Ele disse: não, isso aqui. Ele disse: Jó, traga para cá que eu vou ajeitar isso aí. Ele disse: delegado da Polícia Federal. Eu disse: não me rebaixe, por favor. Ele olhou para mim, com todo respeito aos delegados de Polícia Federal, ótimos profissionais, precisamos deles, mas não me rebaixe. Ele olhou para mim assim. Entendi. Eu disse: eu sou um delegado de um reino celestial. Eu sou um enviado de Deus para essa terra, assim como você é também. Um corpo, uma igreja, um sacerdócio, uma nação que é diferente, irmãos, que veio salgar a língua do mundo, que veio iluminar aquilo que estava escuro. Aleluia. Já estou vendo alguns irmãos se sentarem diferente, né? Já estão assim estufando o peito. Algumas irmãs já estão: eita, meu dia das mães hoje vai ser diferente. Ah, Satanás, você vai sair disso aqui agora. Você vai só. Irmãos, é sério. Isso aqui, irmãos, é verdade. Não é história, não é geografia, não é psicologia. Irmãos, isso aqui é palavra de Deus. E Deus está dizendo que você representa Ele aqui na terra. Meu Deus do céu. Precisamos do espírito de sabedoria e de revelação para entendermos esses fatos. Aleluia. Nossa alma não renovada pela palavra não vai entender nunca, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não procure entender com a sua mente natural o que é a autoridade do crente. Você não vai entender, não vai chegar lá. Vai chegar com o espírito de sabedoria e de revelação. Vai chegar, irmãos, com o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo: espírito de sabedoria e de revelação. E você começa a receber isso aí, e eu começo a receber. Nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos repreender tempestades, porque houve uma identificação para que houvesse uma substituição. Alguns não entenderam, deixa eu explicar. Houve uma identificação. O Deus que se fez homem habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E as pessoas olhavam para ele, os escribas, e diziam: ele ensina diferente, ele tem autoridade, ele não ensina como os escribas. É diferente. Os escribas estudaram de que escola ele veio. É filho de José e de Maria. Mas que autoridade esse homem tem? Isso é um carpinteiro. Mas ele ensina diferente. Tem autoridade, tem sinais operando. Identificação. Um homem, Jesus, operando o reino celestial. Mas era Jesus. Mas o mesmo Jesus disse em João 14:12 que aqueles que creem nele fariam as obras que ele faz, e maiores farão, porque ele foi para o Pai.
E se Ele foi, Ele nos deixou com a responsabilidade. E nós precisamos operar essa responsabilidade. Não quero chegar lá na glória, irmãos, e o Senhor me procurar e dizer: cadê? Porque você não exerceu a autoridade que eu conquistei para você através do sangue do meu Filho Jesus Cristo. Não quero. Quero chegar lá e Ele dizer: parabéns, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Amém? Então, não é o cargo, o título, a posição que nós temos no secular que vai determinar a autoridade que nós temos. É a prática da palavra, é a prática do que está escrito, é a prática do que está sendo lido e do que precisa ser vivenciado. Houve uma identificação, irmãos. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Houve uma identificação. Era como se Ele estivesse dizendo: eu vou mostrar a vocês como faz, porque eu vou embora e vocês vão dar continuidade ao que eu estou fazendo. E ensinou a 12, e dos 12 foi para 3.000, e de 3.000 para 5.000, e de 5.000 foi para todo o planeta Terra. Somos discípulos de Cristo. Em Atos, quando Ele ressuscita, irmãos, Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Poder, autoridade. Poder, autoridade. Poder, autoridade. Delegação. E o Espírito desce no dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas. E a partir daquele momento, o nosso planeta Terra nunca mais foi o mesmo. Um filho se nos deu, Ele nasceu, Ele veio, irmãos. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, El Shaddai, El Elyon, El Shammah, Nissi, El Shaddai. E da identificação acontece um fato, irmãos, poderoso. Em Mateus capítulo 28, vamos lá. Aleluia. Mateus capítulo 28. Diga: houve uma identificação. Se você entende isso hoje. Mateus capítulo 28. Glória a Deus. A partir do versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga comigo: no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide. Olha a delegação. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga comigo: identificação. Diga comigo: substituição. Cristo se identifica com a humanidade caída, pecadora, morta, desgraçada, para que essa humanidade, através de seu sangue, substitua aquilo que era por aquilo que Ele é. Ou seja, o Cristo se fez homem, se fez pecado e habitou entre nós. Ressuscita, traz uma delegação, traz uma ordenança, traz uma instrução, traz um mandado, e Ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações. É com você que estou falando, é com você que Cristo está falando, é com todos nós que Cristo está falando. Uma delegação, irmãos, um mandado. Vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Ensine eles a guardar todas as coisas, e eu estarei convosco até a consumação do século. Houve uma identificação, e depois dessa ordenança, houve uma substituição. Ou seja, Cristo aqui na terra trouxe uma substituição, uma delegação. Ele trouxe uma missão, era essa a palavra que eu estava querendo. Missão não é uma missa grande, com todo respeito à missa do pessoal lá, nossos irmãos em Cristo, mas um mandado, uma missão, uma delegação. Diga, eu tenho uma missão. Diga, eu não estou aqui à toa. Diga, eu não vim aqui para trabalhar apenas para o secular. Eu vim aqui com uma delegação. Diga, eu fui substituído por Cristo nessa terra. Amém, irmãos? Nós somos levantados para desfazermos as obras do diabo. Em Efésios capítulo 1, 17, nós lemos que tudo foi colocado abaixo dos pés de Jesus. E para que ele fosse o cabeça sobre todas as coisas, ele nos deu essa autoridade. Amém? Ele nos deu essa autoridade. Ele nos deu essa delegação. E nós precisamos exercer o plano original de Deus para a nossa vida. Aleluia. Vamos continuar. Em Efésios capítulo 3, abra sua Bíblia aí, por favor. Efésios capítulo 3. Aleluia. Versículo 20. Sua versão pode estar diferente da minha, mas é o mesmo sentido, amém? Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera. Pensa comigo aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer, na sua Bíblia deve estar assim, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Se a gente parar aí, irmãos, nós vamos entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E de fato é. Mas se nós continuarmos o versículo, nós vamos observar que Deus ele não vai fazer mais nada por nós. Oh, que é isso? Nós pararmos aí, nós vamos entender que Deus é poderoso para fazer. E Deus é poderoso para fazer. O que Deus quer que a igreja entenda nesses últimos dias de igreja na face da terra, desse planeta, é que Deus ele não vai fazer mais nada. Ele continua: segundo o seu poder que opera em quem? Então quem é que tem que fazer, irmãos? Preste atenção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, a sua glória, os seus milagres, as suas restaurações, as suas ressurreições, a sua prosperidade, que opera em nós. Se opera em nós, deve operar através de nós. Quem é o canal de Deus aqui na terra? É você, meu irmão. Diga ao seu vizinho, é você. Diga, você é o canal. Ele já fez tudo, ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E não termina aí, é pelo pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rapaz, você está me igualando a Deus. Exatamente isso. Você é igualzinho a Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 está escrito: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Está comendo uma feijoada espiritual essa manhã, né? Era para comer somente uma tapiocazinha com aquele café morno. Mas Deus está nos dando uma feijoada. E dentro dessa feijoada tem mocotó e tem substância. Aleluia. Talvez a sua mente não entenda, mas você é igualzinho a Deus. Porque filhos são iguais aos pais. E a referência bíblica para isso é Efésios capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Ele nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aleluia. Diga ao seu vizinho: você é a cara do Pai. Aleluia. Estamos em Cristo, irmãos, assentados com Ele. Se já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, nós precisamos de quê? Conhecimento e prática. Renovação da mente pela palavra e prática. Conhecimento e prática. Está escrito e prática. Está escrito e prática. Sabedoria, revelação e prática. Não somente eu já conheço, eu sei quem eu sou em Cristo, mas nós precisamos fazer algo, irmãos, que é por meio do corpo. Que é por meio do corpo. A unção vem por meio do corpo. A glória vem por meio do corpo. Ressurreição vem por meio do corpo. Restauração de casamento vem por meio do corpo. Cura de doenças vem por meio do corpo. Saúde e abundância, trabalho, prosperidade vem por meio do corpo, irmãos. Está difícil o trabalho? Está não. Já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Está difícil isso? Está não. Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Já nos deu. Ele não vai dar. Ele deu. Aleluia. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Em Filipenses capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 2. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Estou muito rápido. Se estiver, sinalize, por favor. Se tiver alguma dúvida, me procure no final. Não saia com dúvida. Se eu não souber, tem os pastores para a gente esclarecer. Mas não saia com dúvida, nem saia dizendo que ouviu uma heresia aqui hoje de manhã, porque eu estou mostrando na palavra aquilo que eu estou ministrando. Amém? Então estou à sua disposição. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diga comigo, ele foi homem aqui na terra. Versículo 7: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Diga, Jesus é soberano. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, 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 estou começando a entender, para que ao nome de Jesus, minha alma entenda, para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, estou entendendo, meu Pai, para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, é o nome, é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A falta tem que confessar que Jesus é o Senhor na nossa vida. A doença tem que confessar que Jesus é o Senhor em nossa vida, porque está abaixo do nome de Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra, nos três mundos. Irmãos, Reagan era profeta.
Um profeta ensinando sobre a autoridade de crente é um negócio extraordinário. E tudo está nesse livro. Amém? Tudo está. Nós temos aí na livraria. Depois o pastor Jorge está ali já à disposição, né? E outros irmãos. E promocional. Provavelmente Cátia vai dar um aviso a vocês aqui. Irmãos, isso aqui é uma... Sabe uma bomba atômica no reino espiritual? Do bem. É isso, irmãos, isso aqui é fininho, irmãos. Agora, se nós lermos, eu não estou fazendo propaganda de livro não, isso aqui é barato. O preço não compensa. Pela vida ministerial de mais de 50 anos de um homem de Deus, em comunhão plena com o Espírito Santo, teve revelações, conversou com Jesus várias vezes pessoalmente. Conversou com Jesus várias vezes. O próprio Cristo conversando com ele e ensinando. Está aqui para mudar a tua vida. Eu não tenho editora, eu não tenho livraria, mas eu tenho um pai e uma palavra e uma vida que foi transformada depois que eu comecei a ler esses livros. Amém? Diga ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus está todo o poder, delegação, substituição, autoridade no céu, terra e debaixo da terra. E esse nome nós lemos aqui em Efésios, que ele foi dado à igreja. Em Mateus capítulo 18, verso 18, Jesus diz: o que ligares na terra, eita Jesus, será ligado. É desejo de Deus que seja feito na terra como é no... Irmãos, preste atenção. É desejo de... Sabe o que é desejo? Eu sei que você está desejando ir para casa hoje dos seus parentes, comer aquela picanha, aleluia, comer aquele prato maravilhoso na casa de mamãe, né, de sogra, enfim, você está com a cabeça, né, o seu estômago, o seu espírito está aqui comendo, mas o seu estômago está casa de mamãe, casa de mamãe, casa de mamãe, não é? Ou casa de parentes. Mas preste atenção, esse desejo que o teu corpo está tendo é semelhante, passa longe, mas é semelhante ao desejo de Deus, que quer que seja feito na terra como é no céu. E o céu que veio ao planeta Terra através de Cristo, o céu que desceu, ele fez obras extraordinárias, onde ele colocou a lei da física lá para baixo e disse: eu sou superior à lei da física. Onde ele pegou a medicina e colocou para baixo e disse: eu sou superior à medicina. Onde ele colocou a engenharia lá para baixo e disse: eu sou superior à engenharia. Onde ele pegou o direito e colocou lá para baixo e disse: eu sou superior ao direito. Eu sou superior à teologia, no caso dos escribas e fariseus da época. Eu sou superior, eu sou superior, eu sou superior. E nos deu, irmãos, desejo de Deus que seja feito na terra como é. Vai lá, Pedro, pesca e tira o dinheiro do imposto. Se fosse eu, irmãos, eu ia dizer: mas qual o tipo do peixe? Em que mar? E como é? Que horas vai passar o cardume? E qual o tipo de vara que o Senhor quer que eu pegue? Qual é a isca que eu vou usar? Mas não, Pedro disse: ok, Senhor. Saiu. O que nós precisamos fazer? Ok, Senhor, eu sou autoridade. Diabo, em nome de Jesus, você está prejudicando a minha casa nessa área. Você está prejudicando a minha família nessa área. Eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Solte aquilo que Deus já providenciou para mim na cruz. Mas eu preciso estudar muito, eu preciso me cansar muito, eu preciso trabalhar muito. Irmãos, sem a graça de Deus nós não somos nada. E quando o Senhor fala com Paulo naquele versículo que nós já conhecemos: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
quer dizer que a autoridade e o poder não é porque nós somos bons, mas é porque nós somos dependentes 100% do Senhor. Quando ele disse, a minha graça te basta, ele não estava dizendo, coitadinho, meu filho, oh, não fica assim, um espírito está te afligindo, né, meu filho? Ele disse, não, Paulo, a minha graça, o meu poder que está em você, ela é suficiente, ela te basta para você pisar esse espinho na carne, para você expulsar, para você repreender, para você anular. Essa graça está em nós, irmãos, ela não sai. 24 horas a graça está em nós. Eu não sei se você já viu alguns irmãos fazendo guerra contra Satanás. Nós não precisamos guerrear contra Satanás. E não. Ora, irmãos, se Cristo está assentado em uma posição de autoridade e de honra à direita de Deus, é porque quem senta já fez tudo o que tinha que fazer. Sentou e delegou. Deem continuidade. Então não é guerra. Irmão, cuidado no que você está dizendo. Vamos lá em Tiago, por favor. Irmão, cuidado que a guerra é forte, é grande, tem que estar. Olha, irmão. Irmãos, preste atenção. Em Tiago, não estou dizendo aqui que você não deve ter uma vida de santidade, que você não deve ter uma vida de leitura bíblica e renovação da mente pela palavra. Não estou dizendo aqui que nós não precisamos vigiar e orar. Não estou dizendo aqui que nós precisamos ter integridade, porque uma vez que nós partimos para as práticas mundanas, nós perdemos essa autoridade, mesmo que seja temporariamente, mas nós perdemos. Não, está andando em pecado, vou expulsar no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é dado todo o poder, aleluia. Mas andando em pecado, mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo, enfim, fazendo tudo que não presta. Eu tenho o nome de Jesus, se eu mandar ele sai, vai ser envergonhado. Precisamos voltar aos princípios elementares da doutrina de Cristo, e não aos princípios elementares das doutrinas evangélicas. Estão dizendo por aí. Aleluia. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti. É para resistir? Eu pensei que era para guerrear. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Até aí. Então você e eu, nós não vamos guerrear contra Satanás, porque a guerra já foi ganha. Aleluia. Diga, a guerra já foi ganha. O meu general, que é Cristo, já venceu a guerra. Aleluia. Nós precisamos resistir ao diabo. E como nós vamos resistir ao diabo? Veja em Mateus capítulo 4. Abra, por favor. Mateus capítulo 4. A partir do verso 1. Diga, eu sou autoridade. Diga, eu vou praticar aquilo que eu já sou. Eu não vou envergonhar o reino dos céus. Diga, eu sou um delegado. Diga, eu sou um delegado do reino celestial. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ora, Jesus foi tentado? Foi. Você está acabando de ler na sua Bíblia. Foi tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.
Jesus, porém, pegando uma espada, deu golpes fatais nesse Satanás. Jesus, porém, pegando um martelo, meteu na cabeça de Satanás. Jesus, sendo faixa preta em karatê, deu golpes extraordinários no diabo. Deu um tiro de 12, 38, versículo 3, versículo 4. E ele, porém, respondendo, diga, Jesus não ficou calado, disse: está escrito. Alguns irmãos me procuram às vezes e dizem: olha, irmão, é porque eu não sei onde está escrito, por isso que eu não digo. Mas Jesus não disse onde estava escrito também não. Eu tenho que estudar muito para saber onde está escrito, para combater com Satanás. Irmão, enche teu coração com a palavra de Deus, e quando vier o tentador, só vai sair palavra para ele. Está escrito, está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra rema que sai da boca de Deus. Aleluia. Versículo 5. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em pedra. E Jesus, pegando agora um fuzil e metralhadora, atirou no Satanás. Está assim? Como é que está escrito aí? Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrando-lhe todos os reinos do mundo, diga comigo, todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Foi o que Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele te servirás. Ou seja, houve uma resistência e não uma guerra. Houve uma resistência, irmãos. Resisto com a palavra. Um detalhe muito importante que nós observamos é que Satanás, ele conhece a palavra. Está escrito, não está escrito, Jesus? Se tu pular daquele pináculo do templo, está escrito que aos anjos Deus dará ordem para te protegerem. Ele sabia o que estava falando. O diabo, irmãos, como nós falamos na aula passada, era um anjo de luz, e era coberto de pérolas preciosas, regente de um grande coral da adoração plena a Deus, uma autoridade em perfeição, até que se achou iniquidade em seu coração, e ele foi expulso do terceiro céu e caiu, irmãos, exatamente no planeta Terra. Nós não vamos entrar muito sobre isso aí, porque é muito mais tempo. Amém? Se você quiser conhecer mais, faça sua matrícula no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Aleluia. Se você já está matriculado, espere que vai chegar essa matéria. Com certeza virá um homem de Deus para dar a você. E não pare de estudar sobre esse assunto, para andar nele continuamente. Senão você esquece. Se passar 1 ano, 2 anos sem estudar sobre essas verdades, nós vamos voltar à mesma coisa que nós éramos antes. Crentes apenas de sentar no banco da igreja, ouvir uma palavra e ser castigado por Satanás. Mas não, nós somos crentes abençoados, assentados com Cristo nas regiões celestiais, reinando em vida. Amém? Como foi? Guerreou ou resistiu? Você vai guerrear ou vai resistir? Resistir com o quê? Com a sua força? Com a sua sabedoria? Com os seus diplomas? Com títulos? Com a sua influência? Com o seu sobrenome? Com a sua faculdade? Vai resistir com o quê?
palavra. Com a fé. Combatendo o bom combate da fé. Muito bem, isso mesmo, pastor. Combati o bom combate da fé. Impossível você se alimentar desse livro, irmãos, e ser a mesma pessoa. Impossível. Impossível. Não estou falando da placa que você pertence, a igreja que você pertence, de onde você veio, para onde você vai, né? Mas se você ler o que está escrito aqui e praticar somente o que está escrito, nada além do que está escrito, será bem sucedido. Vai reconhecer, vai receber espírito de sabedoria e de revelação, e vai andar sobre as águas da incredulidade e dos erros doutrinários e das doenças e das faltas. Irmãos, graças a Deus eu tenho vivido milagres todos os dias. Amém? Provisão de Deus, milagres, suprimento. Aí a Bíblia diz que ele se aparta, mas volta novamente. Se aparta, mas volta. E Jesus diz, nós estamos encerrando, e o Senhor Jesus diz lá em Mateus, que se o espírito maligno saindo do homem voltar e encontrar a casa vazia, ele vem e traz mais 7. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então não deixe a casa vazia, deixe a casa cheia da palavra de Deus. Amém? Deixe a casa cheia da palavra. Se não estiver assim, irmãos, nós vamos nos desviarmos, mesmo fazendo parte do departamento da igreja. Mesmo fazendo parte do departamento da igreja. Aleluia. Mas eu cumpro a escala, mas eu estou lá bem vestido, bonito todos os dias. Mas se a vida não estiver assim, irmãos, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, até Jesus voltar, a carne vai reinar. Ela reina. 20, 30 anos de ministério, 40 anos, 50 anos de ministério. Se bobear, se não estiver sobre a rocha, vai vir o vendaval e vai levar. Cuidado. Amém? Eu sei o que estou falando. Eu vivi o que eu estou falando. Mesmo tendo título, mesmo sendo isso ou aquilo, isso não importa para Deus, irmão. O que importa é o orgânico, é o funcional. E título no tempo de Jesus estava cheio. Fariseus, saduceus, né? Tinham vários religiosos, mas vida, só quem transmitia era Cristo. Por isso que as multidões iam para ele. Começaram a ficar, ei, quem é esse? Quem é esse? E as pessoas correndo atrás dele, correndo, não, se eu tocar serei curada, não, se eu chegar perto serei restaurada, não, lança somente uma palavra e o meu servo será curado, só toca e ela vai ser ressurreta. Vida orgânica e não vida religiosa, vida funcional e não a vida natural. Aleluia. Amém. Próxima aula será o encerramento. E no último domingo desse mês teremos um evento maravilhoso. Depois o pessoal vai falar sobre isso. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém. E sigam as instruções. Não desista. Não se distraia muito. Não se distraia muito. Coloque sua vida edificada sobre a rocha, e você vai andar sobre as águas. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela atenção. Obrigado, pastor Eliseu, mais uma vez, por ter confiado. Amém. Você é um pastorzão. Amém, irmãos? Quando eu cheguei, quase que eu ia para casa trocar de roupa, que ele veio hoje no padrão. Eu ia trocar a camisa, né? Brinquei com ele. O pastor anda todo, meu Deus do céu. É uma bênção de Deus, por dentro e por fora. Amém. E é um pai.
espiritual. Por que é um pai espiritual? Porque nós precisamos que pai espiritual é aquele que faz você nascer de novo. Mas em algumas circunstâncias, irmãos, nós vemos na palavra, eu já encerrei, que Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ao meu filho Timóteo. Porém, Timóteo não tinha nascido de novo com Paulo. Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia, mas decidiu ter uma paternidade com Paulo. Timóteo já nasceu de novo em casa, pai grego e mãe judia. Mas Paulo, quando olha aquele potencial, ele diz: não, eu tenho que chamar esse rapaz para cá. Ele tem que estar aqui comigo. Ele tem que conhecer mais da palavra de Deus, da integridade da palavra, da integridade de ser um homem, amém? Da integridade de ter caráter, de praticar aquilo que se prega, de viver aquilo que se fala. E aí Timóteo automaticamente deixa os seus princípios judaicos e romanos e se junta com Paulo. Mas ele não nasceu de novo com Paulo. Mesmo assim, Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, meu filho na fé. Mas isso é outra ministração, amém? Mancate. Obrigado, irmãos, pela atenção, amém? Diga: eu sou um delegado. Glória a Deus.